inicial para nós? Lógico. Tá. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por essa oportunidade tão graciosa que o Senhor nos dá. Já antecipadamente recebemos a tua palavra por meio do teu servo, o seminarista Robson. Já fomos edificados pela tua palavra, Pai, e agora essa oportunidade de estarmos por meio do teu servo, pastor Gilberto, estudando a tua palavra através de escola dominical. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e possa capacitá-lo em tudo, ó Deus, instrumentalizá-lo em toda o momento de aula, com o teu Santo Espírito direcionar suas palavras, seus pensamentos, todos os atos dessa aula, ó Deus, para que seja para a edificação da tua igreja e para o louvor do teu nome. Abra Amém. também os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que recebamos a tua palavra e que ela encontre solo fértil em nossos corações e que transforme as nossas vidas e que seja realmente colocada em prática para que nós desenvolvamos a nossa santificação e possamos nos aproximar cada vez mais da imagem de Cristo em nossas vidas. Aceita a nossa oração e direcione também as demais classes da escola dominical. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podemos começar então, irmãos? Podemos sim, pastor. Ok. Bom dia, meus queridos, bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos, então, tratar de um tema muito interessante. A Lua de Mel é o capítulo de número 8 do livro que nós estamos estudando, este livro, que é, então, a celebração do matrimônio. E qual a razão, então, para tratarmos desse tema nessa classe de família? Uma classe composta, né? Na sua maioria, aí, então, de casais já com 10 anos, 20, ou alguns até, então, como eu, mais de 30 anos de casados, né? É que o livro da Edith Schaefer, conforme destacou aí o presbítero Alceu, ele tem um propósito nesse curso amplo. Primeiro, aí, para quem está prestes a casar, para os recém-casados, para quem já está casado há algum tempo, para quem deseja renovar o seu relacionamento, e eu incluí aí um quinto item, para quem deseja influenciar, transmitir e reproduzir algo melhor para outras gerações, para os filhos e netos, né? De modo que esta aula ela pode ser rica para abençoar assim outras gerações, né? Eu gostaria de considerar uma palavra que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versos 2 em diante, ele diz: olha, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. De modo que Paulo ele orienta a Tito que é muito importante o papel, então, da mulher idosa, então, ou mesmo das irmãs mais novas, aí, mas instruírem as recém-casadas a amarem o marido, a serem boas donas de casa. E, nesse aspecto, envolve também aqui a questão
do início da relação conjugal, né? E considerando, então, que na visão cristã, o namoro ele envolve o conhecimento de quem é, então, ali, se a pessoa vai revelar o seu relacionamento com Deus. No namoro, a pessoa tem a oportunidade de conhecer se ela é realmente convertida, o compromisso que ela tem com a palavra de Deus. Já no período de noivado, uma vez que o namoro se estabiliza, né, aí o noivado começa a verificar os sonhos da outra pessoa, as ambições, a disposição de trabalhar, se não é preguiçoso, né? O que gosta, o que não gosta, observando aspectos, então, se gosta de auxiliar em casa, nos afazeres domésticos, se arruma uma cama, se lava uma louça. Então, são coisas que podem ser observadas. É como eu também falo que a moça pode verificar muito quem é um rapaz ao vê-lo num campo de futebol, como ele comporta-se, né? Se ele é irascível, como é que ele é, né? Mas, quanto à área física, esse conhecimento vai ter o seu passo inicial na lua de mel, né? E em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, nós lemos: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz. A Bíblia está, então, referindo a experiência sexual de Adão, então, e Eva, como a coabitou. Ela é traduzida em outras versões como conheceu, né? A Bíblia refere-se a esse ato da palavra ao ato sexual como conhecer. Esse conhecimento pleno é um alvo da lua de mel, né? Se no namoro, então, há então um conhecimento espiritual e mental ali, então, no noivado, no casamento, então, vai dar o conhecimento total. E isso exige-se um diálogo honesto, um diálogo transparente também do casal. A Edith Schaefer, ela nos traz, então, nesse capítulo 8, 13, então, folhinhas em que eu resumi aqui os dramas da sua lua de mel, que podem ser divididos em 3 partes, né? 3 fases. A sua preparação. É muito interessante ela como uma jovenzinha, né? Então, ali os seus sonhos, e eles planejaram desfrutar da lua de mel dos seus sonhos, né? E, para isso, parece que numa pindaíba danada, né? Eles alugaram uma cabana a R$ 1, $1, né? Por dia, e a mais meio dólar para ter direito ao chuveiro quente. E então ela então leva então 2 caixas com envolvendo aí panela, frigideira, louças, comida e até um vidrinho de manteiga. E nessa preparação ela escolhe ali roupas finas, um conjunto elegante, branco, peças, na verdade, muito próprias para estarem ali no hotel de luxo, né? Mas vão numa cabana, num chalézinho, né? Como é que surgem as decepções?
A primeira delas se deu numa parada de lanchonete na beira da estrada para se refrescarem, foram tomar ali um milkshake. E ela chama, então, que o seu marido parou numa lanchonete de terceira categoria, né? E ali, ao assentar numa tamboreta junto ao balcão, ela não notou e sujou a sua linda saia ali com de chocolate, marcando ali. E ela conta e narra aqui, então, a sua primeira lição no relacionamento conjugal. Essa primeira lição, então, porque para ela tudo estava já estragado, né? Mas o Francis Schaeffer lhe ajudou a verificar que pessoas são mais importantes que coisas, né? Ali ele lhe chama a atenção para que o momento mágico, muito especial, que eles estavam começando no início de vida, era muito mais importante do que aquela saia manchada, né? Então, quem já não falhou aqui, né? Então, é muito importante essa liçãozinha que ela nos dá. Pessoas, ela acolheu, que ela aprendeu, pessoas são mais importantes que coisas. Às vezes, nós brigamos por um objeto, uma coisa boba que quebrou, que caiu, e machucamos o nosso cônjuge, não é verdade? Temos que tomar cuidado com isso. Também, nas decepções, aí chegando na cabana, não havia guarda-roupa, o vidro de manteiga havia vazado. Ela diz, olha, não daria para ela deslizar sensualmente em sua camisola de seda, né? De onde para onde? Ela diz que não sobrava 1 centímetro de espaço no chão. Imagina, né? Na noite de núpcias, ela ali muito bem vestida com a sua camisola, não tinha espaço, né? E, ao fazer a refeição, a cabana se encheu ali de odores, com a comida, e também lhe deu ali uma certa saudade de casa, né? E ela conclui, então, algo de lascar, que ela teve que lavar a louça suja numa piazinha lá de banheiro, né? Então, são experiências que envolvem aí, né? As suas preparações, a sua decepção e o seu propósito, né? E ela fecha, então, esse capítulo dizendo que ela e o Fran se esforçaram para fazer de tudo que seus filhos e netos e filhos espirituais possam usufruir alguns dias no hotel de luxo especial na lua de mel, né? Como é que foi a sua lua de mel, meu irmão, minha irmã? Quantas histórias nós podíamos contar, né? Eu me lembro assim que nós, eu e a Cristina, então, isso em janeiro de 83, né? Nós alugamos um hotel lá em Caldas Novas. Era o maior anúncio que tinha, então, ali na lista telefônica, né? E fomos para lá, tal. O carro que conseguimos emprestado era um Maverick, mas não tinha o Bendix,
tinha estragado e não tinha partida. Onde parava, tinha que alguém empurrar. Mas chegamos lá. Aí a Cristina, o hotel fica bem na entrada, Gilberto. Aí, de repente, já passou, volta. Cheguei, aí entrei, aí ela ficou dentro do carro. Eu fui, subi num apartamentozinho, olhei lá, então só tinha um cabo de vassoura lá, então, preso na parede para poder pendurar a roupa, né? Um quartinho minúsculo. E aí eu desci, ela perguntou, e aí, como é que é? Eu falei, dá para dormir, né? Bom, mas aí entramos, tal, quando no outro dia, lá para 6 da manhã, nós somos acordados com o vizinho lá do hotel gritando à mulher, acorda, Zé! Tal, né? O café da manhã foi lá, então, na cozinha da mulher. Mas, por fim, ela, então, soube que nós estávamos ali em lua de mel e ela, então, devolveu o dinheiro que eu havia pago e nos disse, vai para um hotel de luxo, E nós fomos, então, para um hotel muito gostoso e desfrutamos depois de dias ali, né? Mas nós precisamos considerar, então, a grande importância da lua de mel, né? Só um minuto, eu não estou conseguindo aqui mudar de slide. Espera aí. O pastor se travou, tem que tirar o compartilhar. Ok. Foi. Já conseguiu, obrigado. A lua de mel ela é ultra importante, né? Então, porque é o início. Contar a lua de mel dele, sabe? Cristina está falando, não sei. Alguém gostaria de contar alguma experiência da lua de mel aí? Bom. Pastor, eu vou contar a minha. Pastor Gilberto. Então vai lá, doutor Gandolfo. Espetacular a minha lua de mel. Nós casamos, eu era católico mal praticante e a Edna era dessa igreja, mas não conhecia Cristo. O Henrique fez parte da lua de mel. Ele foi junto na barriga da Edna. Então foi um casamento, eu não sei o termo que eu vou usar, foi na igreja católica por minha exigência. Ela aceitou porque ela estava grávida. Não tinha nem lua de mel. Vamos para onde? Eu pobre, ela mais. Eu tinha comprado um corcel, mas tinha tirado a carta recente. Acabou o casamento dia 10 de setembro de 76, bem à noitinha, fomos dormir em São Carlos, porque, por acaso, uma chuva, arrumamos um hotel razoável, dormimos. Mas o caminho era o Rio de Janeiro. Nunca fui ao Rio de Janeiro. De carro, nunca, né? Nem nada. Eu e ela menos ainda. Na estrada da Dutra, eu me senti um grande motorista, porque eu estava podando todo mundo, é impressionante. O que eu podei de carro. Estava por cima da carne seca. Aí, ali perto de Cruzeiro, um guarda me parou. Um guarda magrinho, assim, parou. O senhor é um irresponsável. Eu falei, meu Deus do céu, eu dirijo tão bem. Eu mal tinha carta. Ele falou, o senhor podou várias pessoas na faixa dupla. O senhor não podia ter feito isso, o senhor está multado e não vai poder continuar a viagem. A senhora tem carteira de motorista? Ela falou, não, eu não tenho. Poxa vida. Eu falei, eu estou de lua de mel, meu irmão, por favor, não faz isso comigo. Não, a senhora esquece. Vai até a cidade aí, pegue alguém, um motorista para te levar, o senhor vai. Aí eu caí na besteira, me dá hoje, por exemplo, R$100 para o moço. Chamei ele do lado. Falei, olha, você me ajudar, poxa, eu vou te dar uma gorjeta para você perdoar o que eu fiz para eu poder continuar a minha lua de mel. Ele falou, o senhor está brincando? Eu não ponho a mão em dinheiro. Eu já me vi preso. Naquele instante, subornando. Errado, eu me vi preso. Ele me levou para dentro da casinha do guarda. Eu não ponho a mão em dinheiro. Não, senhor, desculpa. Eu estou tentando querer. Aí ele abriu a gaveta, eu não ponho a mão, põe dentro da gaveta. Eu pus, ele fechou a gaveta. Aí ele me liberou. Bom,
me deu um chocolate podre para a Edna. Ela foi comer e quase vomitou. Um amigo, Xavier, que já faleceu, era rico, meu sócio. Ele falou, Gandolfo, vai no Rio, no hotel chamado Sheraton. Em 1976, não tinha reserva assim, pelo menos eu não conhecia. Fui para esse hotel, imagina para eu chegar no Rio de Janeiro e achar esse hotel. Foi uma luta, foi uma humilhação. Chegamos no hotel uma noite com chuva. O hotel era 5 estrelas e mais 5. Bom, eu fiquei bobo. Eu nunca tinha entrado no hotel daquele. Chique, nego falando inglês. Eu abaixei minhas malas, entrei, a moça falou, o que o senhor quer? Eu queria um quarto para eu ficar. Não, só tem suíte. Eu falei, mas para mim vai ser melhor, porque eu ficar numa suíte, você imagina um hotel daquele, cansado, mas muito cansado, eu e ela. Subimos para a suíte, uma fome desgraçada, né? A Edna falou, liga onde? Vou ver como é que vamos comer. Vamos comer um misto quente no quarto. Aí a Edna falou, você não pediu o preço desse apartamento, de suíte. Eu falei, não pedi. Ali na ficha eu coloquei que eu ia ficar 5 dias. Liguei, pedi o cachorro quente e falei para a moça, eu queria saber o preço da diária, desculpe que eu não perguntei. O preço da diária era 80% do que eu tinha no bolso, de uma diária. Então eu falei para a Edna, não desarruma a mala, que amanhecendo o dia nós vamos embora. Desci com as malas e vou embora. Mas o senhor falou aqui que ia ficar 5 dias. Eu falei, não, teve morte na família. Morte... Não, estou falando o pecado que eu cometi. Né? Morte na família, daqui paguei a diária com uma dificuldade enorme, o cachorro e o misto quente. E aí fomos ali para Copacabana, num hotel muito simples. Nós ficamos 5 dias com chuva. Quando o sol abria um pouquinho, a gente com o maiô por baixo saía correndo, voltava a chuva. Não desfrutamos de nada e sem dinheiro da nossa lua de mel e fomos multados na estrada ainda. É uma loucura o que começou a nossa vida também. Foi uma lua de mel péssima, é a palavra certa. Eu li aqui o que a irmã escreveu. Minha irmã só tem um companheiro aqui, como o pastor Gilberto e eu, que passamos uma lua de mel muito difícil. Gente, pessoal, você sabe que eu até fiquei animado agora, porque eu achei que era só eu. Olha, eu tô animado com essas histórias aí, viu? Porque a minha foi nesse modelo, mais ou menos, né? Eu tinha um Chevette Ocre, o Chevette fundiu o motor, aí nós fomos de Viação Cometa para Caraguatatuba, fechamos com um hotel, perto da praia, pertinho do lado, 11 quadras. Em 86, na época do racionamento. Chuva direto, a Flávia ligava para os pais dela, que era Natal, começava a chorar, e foi nesse nível. Vamos embora. Chegamos na rodoviária para pegar um ônibus, a rodoviária inundou, os banheiros inundaram, era aquele negócio para tudo quanto é lado, e resumindo, mas até eu acho que foi bom, sabe? 2 camas de solteiro, tinha que encostar uma na outra, a praia 11 quadras, chegamos na praia não podia nadar, porque estava interditada. Mas, maravilha, eu vejo assim que eu não estou sozinho, né? Graças a Deus. Mas, pastor, eu só vou completar agora, porque parece que o capítulo é meio jocoso mesmo, né? Aí eu perguntei ali em Copacabana, no hotelzinho que eu fiquei, que eu queria comer numa churrascaria boa. Chamava, eu acho que é a Porcão, ou Porco, muito famosa no Rio. 1976. Cheguei com a Edna em frente e eu percebi que a porta abria sozinha e fechava. Falei, Edna, vamos dar uma volta aqui na frente, porque eu não estou entendendo isso. Aí eu vinha o cara chegava, eu achava que era o tapete. O cara chegava no tapete, a porta abria e ele entrava. Falei, tem algum botão no tapete que nós vamos ter que pisar? Não, mas presta atenção, isso é lua de mel e sofrimento. Aí eu falei, vamos arriscar. Ela falou, não é melhor mudar de churrascaria. Eu nunca vi essa porta, nós vamos trombar na porta, falei, vamos ficar observando mais um. Tapete preto, o moço subiu no tapete,
a porta abria e ele entrava. Eu falei, vamos subir no tapete, pelo menos. Subimos no tapete, a porta abriu, nós entramos. Eu estava com medo de sair depois. Eu comi com medo de como eu vou voltar. Então, para mostrar, eu já era médico, foi em 76, eu formei em 73. Mas de uma família muito humilde e muito medíocre eu era, culturalmente. Não tinha viajado nunca. Então, ali foi a churrascaria que nós comemos bem, mas deu indigestão porque eu tinha medo na volta, como é que a porta ia abrir para mim. Isso é uma loucura. Lua de mel. Mas é isso aí. Eu creio que são muitas histórias, mas vamos lá. Eu quero partilhar. A lua de mel ela é ultra importante, porque é o início da experiência de uma só carne. Por isso que é muito importante planejar muito bem, então, esses dias preciosos na vida de um casal que poderá ser uma experiência marcante a ser lembrada pelo casal, então, no decorrer dos anos, como já foi, então, partilhado aqui alguns exemplos, né? Também porque há, então, uma intensa atenção com relação ao culto, né? à cerimônia em si do casamento, à recepção, à festa, mas o casamento ele só será consumado na experiência de uma só carne. Então, que acontece então na cama, na primeira noite de lua de mel, né? Também ela é muito importante porque ela pode fortalecer ou deixar cicatrizes no relacionamento sexual para o resto da vida, né? O que, então, num sentido, pensando no futuro do casal, a lua de mel ela é mais importante do que a própria cerimônia na igreja, né? De modo que a lua de mel ela exige preparo, né? Preparo, em primeiro lugar, no conhecimento da questão da sexualidade. Embora hoje haja abundante coisa aí na internet, né? Mas maioria, 99%, cheira mal, é coisa podre. E o jovem casal precisa de estudo saudável quanto ao conhecimento do corpo, da área genital do cônjuge, de cuidados necessários ali, então, quanto a pontos eróticos, e de modo que é muito importante um aconselhamento pré-nupcial, né? Então, aconselhamento pastoral, e isso envolve alguns livros, né? Um deles, muito precioso, me lembro, no início, antes de casarmos, nós fizemos esse curso com Jaime Kemp, antes de dizer sim. E esse então, da primeira edição, né? Já está até sem a contracapa aqui. Mas dele a gente pôde aprender também antes do casamento. Nós estivemos lendo ali recentemente, próximo ao casamento, alguns capítulos do livro Ato Conjugal, do Tim LaHaye, e depois surgiu esse livro também muito bom, Sexo e Intimidade, né? Então, que tratam com clareza da questão do prazer sexual. Porque, irmãos, uma educação sexual cristã bem adequada, bem dosada antes do casamento, ela vai preparar os noivos para este assunto do sexo, né? Os dois devem estar a par da natureza da questão da sexualidade, o que ajuda também, principalmente a moça cristã, a diminuir ali a tensão de insegurança
quanto à questão de desempenho sexual, que, então, pode causar algum problema emocional no início do casamento. Né? Muito importante isso. Né? Eu não sei se até aqui alguém tem alguma pergunta ou alguma observação a fazer. Eu só acho que eu concordo com essa questão do acompanhamento pré-nupcial, pastor, leitura de livros, mas eu acho que a responsabilidade primeira, e desde pequeno, são dos pais. O pai e a mãe que devem trazer essas informações da sexualidade para os seus filhos. É responsabilidade nossa e a gente não pode transferir. Ô, Alceu, você falou uma coisa linda e preciosa e me fez lembrar de uma colocação muito importante. Na minha adolescência, né, certa vez, a minha mãe, então, me chamou e disse, olha, eu preciso ter uma conversa com você. E ali, então, sentou ao meu lado, ó, se seu pai estivesse vivo, era ele que teria essa conversa com você. E ela, então, ali abriu claramente uma conversa comigo sobre questão de sexualidade, preparando-me, dizendo, olha, você como jovem crente, você deve guardar-se puro para sua esposa e tal, bem nesse aspecto que você mencionou. Como é importante, como valeu para a minha vida aquelas palavras da minha mãe. Minha mãe me falando, me deu ali uma aula de sexualidade. E, a partir daí, eu tive muita liberdade para perguntar para ela muitas coisas e que ajudou-me na minha formação. Obrigado, Alceu. Pastor, eu acho que outro ponto interessante, o senhor colocou um pouco aí no slide anterior, esse aspecto familiar é muito importante, mas algumas vezes o crente ele não tem esse apoio familiar assim de discernimento, os pais não são crentes. Então, se a igreja também não colocar isso no currículo para poder ser discutido, a gente às vezes vai deixar o jovem crente que não tem uma família com discernimento para colocar os pontos à mercê de ensinos inadequados. E a gente tem muito receio de falar disso, né? A igreja se traumatiza com isso e fica às vezes até inconformada em às vezes a gente abordar esse tema. Então, acho que essa sua colocação estimula a gente a criar para os jovens um momento como esse, inclusive com alguns conhecimentos médicos, mesmo técnicos, né, para você poder expor, e daí com tudo fechando a base bíblica do relacionamento. O Alceu abordou muito bem, a semana passada foi ótimo esse aspecto, mas já numa classe de família formada. A gente precisa falar isso com os nossos jovens também, eu acho fundamental. Muito bom a sua colocação. Pois é. Ótimo. Eu tenho observado que o reverendo Misael, em todos os casamentos que ele tem feito, ele tem ministrado curso aos casais e tem abençoado, então, nessa área. Né? Mas um segundo preparo é um preparo do reconhecimento de quem quer casar, quer, então, sexo. Né? Que a moça ela vê o casamento como uma viagem romântica, passeios de mãos dadas no campo, tal, um jovem cavalheiro muito carinhoso. Já o rapaz só pensa naquilo, só sexo, né? Pode ser num capinzal, no banco do carro, né? Nesse sentido, os jovens casais devem evitar dois extremos quanto à sexualidade. O primeiro deles é, então, pensar que o sexo é tudo, né? E que nada mais importante do que o relacionamento sexual, né? Na verdade, ele é muito importante. Inclusive, se o casal não tem um bom relacionamento nesta área, sem dúvida, isto afetará outras áreas da vida conjugal. Ao mesmo tempo, tem que tomar o cuidado para não dar importância demasiada ao sexo, porque o casamento é um conjunto que envolve a área física, emocional e espiritual do casal crente.
O segundo extremo, quanto à sexualidade, é justamente o oposto. O sexo é nada, é insignificante, não tem nenhum valor no relacionamento conjugal. Essa é uma atitude muito perigosa, porque Deus não nos criou apenas com a capacidade de procriar, mas também com a capacidade de expressar, então, atenção, amor e comunicar a unidade de uma só carne. Portanto, é uma parte muito importante que não pode ser desprezada. Há uma necessidade fisiológica e emocional que, então, precisa ser atendida, né? Então, nesse ponto, foi lembrado pelo presbítero Gandolfi na aula maravilhosa do Alceu, né? Então, no domingo passado, sobre a importância do prazer, não é? Então, e isso nós vemos que nesse aspecto, a lua de mel exige preparo para que saibam que o sexo é prazeroso não só para o homem, mas também para a mulher, né? Então, os dois, né? O homem deve ter o seu momento de prazer, mas a mulher também deve ter. O sexo foi criado assim, Deus criou para que tivesse esse momento de explosão maravilhoso no relacionamento do casal, né? Exige preparo também com relação aos jovens casais, porque os nossos padrões cristãos não se conformam com o do mundo. Nesse sentido, os jovens crentes, né, não necessitam de aula prática, né, antes do casamento. Antigamente, né, o pai levava o filho para aprender sexo na zona com prostitutas. Antes de casar, levava lá, né? Também, então, não devem e não pode, especialmente o rapaz crente, colher e trazer para o seu leito conjugal, sem mácula, os princípios enganosos de pornografia instituída e oficializada na nossa cultura por profissionais do sexo, né? Então, mulheres que aceitam tudo, né, com violência, a agressividade, abuso, em que a mulher, então, ela é apenas objeto, né? Então, o jovem crente ele precisa ser orientado que, então, esse padrão não é de Deus e Deus não estabeleceu assim, não é? Estabelecido na palavra dele que nós podemos aprender juntos, o jovem casal vai aprender na lua de mel a conviver. Também exige preparo, atendendo à grande necessidade dos noivos conversarem francamente a respeito de assuntos sexuais, para que haja compreensão e harmonia nesta área. Isso ajudará muito o casal nas primeiras experiências da lua de mel. Então, conversarem aquilo que é bom, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, então, áreas sensíveis de um e outro, né? Mas eu quero, então, lembrar agora que algumas atitudes a serem tomadas pelo casal quanto à lua de mel. A primeira delas é, então, de planejamento. É muito importante planejar a lua de mel e que os pais, né, nós aqui já
ou pais ou avós estejam atentos, conforme a visão da Edith Schaefer, para investir e ajudar, então, até os filhos ou netos nesse caminho, porque é muito importante planejar o local, e isso o casal deve planejar ali junto. A segunda atitude que precisa ser tomada é que a lua de mel tem um período aí de pelo menos uns 5 dias, né? E nesse sentido aqui, o Jaime Kemp, grande conselheiro cristão, ele fala que no máximo 2 semanas, aí para que o casal tenha ali um período apropriado. Uma terceira ali, então, atitude é que não é aconselhável, então, viajar muito longe, né? Especialmente a primeira noite, porque o casal está cansado com os preparativos do casamento, a cerimônia, a festa, né? Então, que não vá muito longe, né? Então, uma viagem curta. A quarta atitude que o casal deve ter é priorizar, então, a primeira noite, que é a primeira experiência sexual, uma das grandes alegrias da lua de mel, né? No entanto, é muito importante lembrar que eles não devem esperar uma realização total na primeira vez, nem na primeira semana ou primeiro mês, né? Muitas vezes os noivos têm, então, a fantasia sobre como vai ser com o seu amado, mas é um processo aí de aprendizagem, né? É um processo de aprendizagem. E também deve ser lembrado que a realização e perfeição aí no relacionamento físico, no relacionamento sexual, leva semanas, meses e, às vezes, leva até anos, né? É como aprender a andar de bicicleta, né? Então, leva um certo tempo. Ou aprender a dirigir, né? Assim, não vai ultrapassar em faixa contínua como alguém, né? Então, nós temos que entender que também o jovem casal precisa aprender que leva tempo para ajustarem ali o relacionamento sexual e adaptarem sexualmente de modo que desfrutem de um tempo feliz, não é? Muito importante a questão seguinte: o marido, na lua de mel, aí, né, ele começa a descobrir o corpo da esposa, a conhecer as áreas eróticas, os tipos de carícias que mais excitam e agradam mais na preparação para o ato sexual, no que deve gastar bastante tempo antes do ato sexual em si. É muito importante esse aspecto aí, né? De igual modo, a mulher vai descobrindo o corpo do seu marido, e esse conhecer ele é maravilhoso. A quinta lição, a atitude que precisa ser tomada pelo casal, é que a lua de mel deve ser planejada um tempo exclusivo do casal, né? É um tempo importante, 100% para os dois, só os dois. A sexta atitude é importante verificar que haja privacidade, né? Especialmente a esposa quer saber se a porta está trancada, que ninguém vai intrometer. O casal precisa ter segurança de que eles estão sozinhos, isolados
e que o amor expressado ali através do ato conjugal é somente para eles, né? É muito importante isso. A sétima atitude, muito importante, é que uma das coisas importantes a ser lembradas, não somente na lua de mel, mas durante toda a vida conjugal, é a higiene. E por isso é necessário tomar um banho, perfumar-se, né? Cuidado aí com o mau hálito, né? O chulé, né? Até hoje, a Cristina me lembra, vai escovar a língua, vai rapar a língua, você está com mau hálito. Né? Muito importante, né? Porque o sujeito com um bafo de onça, como é que a mulher vai querer beijar, né? Então, é muito importante isso, esse cuidado. Isso envolve toda a vida, né? Envolve toda a vida. A oitava atitude que é preciso ser tomada pelo casal na lua de mel, e, na verdade, é o seguinte: em nossa cultura, acha-se que o homem sempre que tem que iniciar o despertamento sexual, né? Ele pode exercer a liderança aí como em outras áreas, mas não é necessariamente, obrigatoriamente, que seja o homem. A mulher, então, ela pode também iniciar isso. E, inclusive, muitos maridos, como eu, né, se agradam dessa atitude de agressividade da esposa, né? Nesse ponto, não existe o certo e o errado. Tudo depende do que o casal quer, né? Apenas que haja uma comunicação ali clara a respeito, não é? Então, isso entendendo que é muito importante, né? Inclusive, é uma coisa muito importante aí no relacionamento. A nona atitude é o seguinte: existem 3 períodos no ato conjugal que precisam considerar. É o período do despertamento, é o período do jogo do amor, esse período então, do despertamento é de grande importância. Sem ele, o casal não pode desfrutar do ato. Né? E o despertamento varia de homem para homem, varia de mulher para mulher, e médicos têm provado que algumas mulheres elas podem ser levadas ao ponto de orgasmo em 10 minutos, outras precisam de 20 a 30 minutos, mas vai depender também da ocasião. É muito importante isso. Agora, é indispensável que o marido reconheça e saiba que a mulher leva um tempo prolongado para ela ser despertada a ponto de experimentar o clímax. Porque o homem se excita só com o olhar. Geralmente, o problema do homem é controlar-se até sua esposa estar sexualmente preparada. Não é? Então, nesse aspecto, a relação sexual do homem e da mulher tem sido comparada no seguinte: já é uma colocação bem antiga, mas interessante, que o homem, para o sexo, ele é como um fogão a gás, né? E como um carro a gasolina. Tá, a partida pega na hora, né? A mulher é como fogão a lenha. Tem que juntar os gravetinhos, tem que ali assoprar e vai, e ainda lutar para que o fogo não apague. Né? É como carro a álcool em dia de muito frio para pegar,
né? Então, esse aspecto é muito importante. Por isso que há necessidade de conversar abertamente sobre o assunto, falando a verdade, falando em amor. Isso pode ajudar a aprofundar o amor, o relacionamento, não só de um jovem casal, mas de um casal durante o período da sua vivência conjugal, né? E durante o período do despertamento, é muito importante que o marido tenha o desejo de conquistar a esposa, de tal forma que ela também venha desfrutar do clímax sexual, né? Que ela alcance ali o orgasmo, que ela tenha prazer, né? Que isso ocorra de forma carinhosa, de forma bendita. É muito importante isso. O segundo período, então, justamente o período do clímax, do orgasmo, né? Da satisfação. Do ponto de vista de médicos, está provado que a mulher pode ter mais orgasmos que o homem, o que também demonstra que ela é, então, tão sexual quanto a ele, né? O ideal é o casal poder atingir o orgasmo juntinhos, no mesmo instante, né? Mas não tem nenhuma regra quanto a isso. O importante é que os dois alcancem, buscar, né? Isso vai acontecer à medida que o tempo vai passando, que vão conversando, à medida que adquirem uma certa experiência, eles conseguem desfrutar, então, desse clímax aí, então, juntos, não é? Então, considerando, irmãos, que este é um ato, o ato sexual é maravilhoso, ele é tremendamente importante observar o princípio do amor ágape, o amor de Deus. Se o amor ágape está permeando o amor eros, o amor sexual, né, não haverá problemas de ajustamento, porque lá, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né, o amor, então, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, o amor não procura os seus interesses, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Não há lugar no casamento, especialmente nessa área do ato sexual, para demonstrar egoísmo. Eu já tratei de casais, e inclusive um casal que eu fiz o casamento, né? A moça era filha de pastor até, mas o marido ele era um cavalo. Ele mandava ela tirar a roupa e aí ele tinha relações com ela até chorando, virava para o canto, a satisfazia, virava para o canto e dormia. E ela continuava chorando ali, né? Então, são coisas que a gente tem que entender que é muito importante que haja a manifestação de amor, né? Isso são os valores da palavra de Deus. Isso não se encontra em pornografia na internet, não encontra porque isso é coisa do mundo. Os valores do mundo não têm nada a ver com os valores de Deus. Por isso, principalmente, então, a gente vê a grande importância de nós orientarmos nossos filhos, nossos netos, então, de
quanto a essa questão, conforme relembrou o presbítero Alceu, e de nós estarmos instruindo e também na igreja para que haja uma preparação de modo que essa questão seja uma relação feliz. Mas a terceira fase, então, no ato sexual é a fase do esfriamento, né? Depois do orgasmo, o marido tomba, está ali, ele é como se tivesse descarregado um caminhão de saco de cimento. E aí ele está ali, então, exausto, né? Mas é muito importante que o marido saiba que, como a sua esposa levou um período maior para despertar, ela vai também levar um período maior para o seu esfriamento. O Jaime Kemp conta que a questão, por exemplo, nesse aspecto, a mulher é como um alpinista que sofre, demora para subir a montanha, sobe, a hora que chega lá no topo, aí ele quer ficar lá um tempo, olhando, então, gozando das paisagens. Assim também a mulher, né? Ela alcançou ali, ela não tem pressa de descer, né? Ela quer, então, desfrutar disso aí. Mas uma questão, concluindo aqui, né? Depois do ato sexual, o casal deve sentir-se mais perto do Senhor e poderão orarem juntos. Infelizmente, alguns casais separam sua vida sexual da espiritual, que é um grande erro, né? O ato sexual, como diz lá 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Né? 1 Tessalonicenses 5,18, e tudo que fizeres, tudo, né? E tudo que fizerdes, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso o ato sexual, né? Nós temos o hábito, por exemplo, de orarmos quase sempre ao final de cada relação. Isso é bom demais. E a gente, Senhor, glória ao Senhor, ó Deus, aleluia, obrigado por essa bênção que o Senhor nos deu, né? Porque isso é bênção de Deus, irmãos, né? Deus, ele é Senhor de todas as áreas, e então a palavra de Deus diz lá, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Assim, queridos, nós podemos entender que Deus deve ser honrado também na nossa relação. E como é gostoso você dar graças, entendendo que sua mente foi alimentada ali de forma pura, na presença de Deus, um relacionamento saudável, então, exclusivo ali, então, entre o marido, a esposa, e ali na presença de Deus. É assim, então, que nós podemos estar fechando esse momento na presença de Deus, não é? E eu estou parando por aqui. Não sei se alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta. Eu queria, se o senhor me permite. O senhor está me ouvindo? Sim, Rogério. Eu gostei muito da aula, fui muito edificado pela aula, graças a Deus, né? Esse aspecto físico, ele de fato é muito relevante para o relacionamento do marido e da mulher, né?
E a forma como a gente trata isso ali, no início do relacionamento, na lua de mel, né, acaba tendo, de certa forma, um desdobramento na forma como o casal vai se relacionar depois em muitas outras áreas. E eu confesso, pastor, que quando eu li esse capítulo 8 aqui, da Edith Schaefer, o que me veio assim à mente foi a questão da recordação dela com relação à sua lua de mel. E isso ficou muito forte quando ela destaca aqui, como o senhor já falou, que a pessoa é mais importante, mas não só a pessoa, mas o momento histórico e a recordação que ficaria da sua lua de mel. De que, a despeito dos problemas que houveram ali, o mais importante de tudo é que naquele momento ela estava com o seu amado. Então isso falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que se eu perguntar para o senhor, para o Alceu e para o Gandolfi, que deram os seus relatos, com tudo isso de, não sei se eu posso dizer de errado ou não, mas tudo isso que saiu do nosso controle, que aconteceu, eu tenho certeza que vocês vão poder dizer que tudo valeu a pena. Amém. Tudo valeu a pena e que vocês fariam tudo de novo, porque vocês estavam com o amado de vocês. Então, pensando nesse propósito do livro de intensificar, de aprofundar o relacionamento entre o casal, eu penso que a Edith também está querendo conduzir a nossa meditação para além dessa questão física, do ato sexual. Ela está querendo deixar claro aqui de que, embora ela esteve cercada de coisas ruins, de emoções ruins, de cheiros ruins, ela estava com seu amado. E de que isso, com certeza, hoje, ela olhando para trás, ela sabe que tudo valeu a pena. E como é importante, né, pastor, a gente como casal, no dia a dia do casamento, tomar isso como base, de que a despeito de tudo que vai sair fora do nosso controle, vale a pena o casamento. Por quê? Porque nós estamos com o nosso amado. A mulher está com seu marido, o marido está com a sua esposa, e eu achei bacana aqui como ela termina, ela fala assim que os seres humanos e as suas emoções são imprevisíveis e ninguém tem a mesma experiência. Mas ela tem se esforçado para que as pessoas, né, os seus filhos, inclusive os filhos espirituais, possam usufruir alguns dias de luxo em especial na sua lua de mel. E esse dias de luxo aqui poderia estar entre aspas, porque ele tem um sentido pejorativo. Muito mais do que o conforto e o materialismo que não cercou ela no dia que ela estava no dia da lua de mel dela, esse dias de luxo tem um sentido espiritual, justamente no sentido de que ela estava com o seu amado. E isso fazia daquilo um dia de luxo especial. Então, graças a Deus por esse estudo e obrigado pela palavra aí que o senhor nos trouxe, também o testemunho dos irmãos, só querendo deixar para os irmãos também essa perspectiva, não é? De que, embora aconteça tudo de errado, nós estamos com o nosso amado. E isso faz daquele dia uma recordação mais do que especial para todos nós. Exato. Ô, Rogério, isso você me faz lembrar, eu creio que é muito importante, uma coisa que eu fui despertado, como é importante nós pensarmos em investir na vida de jovens casais. Você está entendendo? Olha, vai ter então a cerimônia lá, aí tem um negócio lá de passar a gravata, né? Ao invés de dar uma oncinha, botar uma oncinha, põe lá um peixinho, pelo menos. Agora tem a outra nota que eu ainda não vi, a de 200, deve ter um bichinho lá diferente, né? É o lobo, né? Bota um lobo lá para os meninos festejarem, ir numa churrascaria boa, ficar lá no hotel Copacabana, né? É que o Gandolfo ficaria lá uma semana. Né? Mas, ô, Rogério... A Cristina está falando. Tudo bom? Eu acho o seguinte, nessa questão que você falou, o importante não era a circunstância, não era o quarto, mas era estar com a pessoa amada. E realmente, o problema, eu acho que aí, uma coisa que talvez a gente tem que deixar claro, tá? É que a pessoa amada, ela tem que deixar uma boa lembrança na vida eterna do casal, porque uma lua de mel, ela pode acabar com o relacionamento de um casal, tá?
Então, não importa se tinha repolho, não importa se era feio o lugar, não importa, né? Que como o nosso quarto lá, nós tivemos a bênção de que encontramos uma pessoa onde nós fomos expor para ela a situação, falou, olha, nós estamos numa lua de mel, a gente não esperava isso, e ela nos devolveu o dinheiro, mas se ela não tivesse devolvido o dinheiro, a gente teria que ter amargado 5 dias lá naquele quarto, naquela situação, mas o que era mais importante? Aquela parede, aquele quarto, ou com quem a gente estava? Mas se a pessoa com quem nós estamos, ela não fizer diferença nesse trato, no carinho, na atenção, porque muitos casais você ouve, o nosso casamento terminou na lua de mel. E eu acho que uma coisa que eu falei para o Gilberto, nós estamos numa idade, né, onde a gente falar de lua de mel, né, até piada para os mais jovens, né? Vocês aí com quase 40 anos de casal falando em lua de mel, mas graças a Deus eu falo que eu vivo uma lua de mel com o Gilberto, né? Nesse fator. Nós nos amamos e temos muito carinho um pelo outro e graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesse sentido. Mas tem pessoas que realmente não vão ter uma história para contar do carinho, da atenção. Por quê? Porque foram destruídas no primeiro momento, né? E não tiveram essa perspectiva de que o importante é o carinho, a atenção, de poder proporcionar uma lembrança saudável. E aí o que eu queria falar, tem pessoas que, de repente, né, na nossa idade, de repente precisa fazer um tratamento, um perdão, uma retrospectiva de perdoar alguma coisa que ficou lá atrás, na lua de mel, né? Eu sempre brinco aqui em casa que quando eu fiz 1 ano de casada, eu falei para o Gilberto, amor, hoje nós estamos fazendo 1 ano de casado. Ele virou para mim assim, falou assim, o que você quer? Eu te levo no bar para tomar um Guaraná? Então, se eu não perdoar ele por causa desse eu te levo no bar para tomar um Guaraná, eu estaria amargando. Isso hoje virou piada na nossa casa, né? Qualquer coisa que a gente fala assim, o que você quer? Vou te levar ali no bar para tomar um Guaraná. Mas são situações para a mulher muito importantes, muito fundamentais, e que o homem tem que ser sensível. Então, por exemplo, nós que aqui em casa só tivemos 2 filhos, nós sempre falamos muito nesse sentido. A sua esposa, a sua namorada, o meu outro filho vai se casar no final do ano, ela é uma princesa e ela tem que ser tratada como isso. Esse momento é especial. Cuidado, tomem cuidado. Então, isso é importante. Então, realmente, o lugar, eu sei que eu já falei demais, já vou parar de falar, por isso que eu não gosto de entrar na aula. O lugar é relevante, tudo passa. Foi um acidente, aconteceu, mas como um tratou o outro e a história que ficou dos dois é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável para o restante das nossas vidas. Alguém tem mais alguma colocação? Aqui, Obrigado, Rogério. Posso falar, pastor? Pode. Posso? Eu acho assim, né? Olhando no nosso relacionamento e tudo, eu senti muita falta dessa conversa comigo antes de casar, né? E vejo, como já foi colocado aqui, que é muito importante a gente conversar com os nossos filhos. É o nosso papel, né, como mães e pais, conversarem com os nossos filhos, porque eu senti muita falta dessa conversa, né, desse momento. Eu acredito que se vocês têm, né, que deram o exemplo aí do lua de mel de vocês, tivessem tido uma conversa melhor sobre a importância disso, sobre o cuidado que vocês têm que ter com a lua de mel, vocês fariam algumas coisas diferentes, né? Tomariam outros cuidados, um cuidado melhor em escolher o local onde vão passar a lua de mel. Então, a gente precisa muito trabalhar isso. Nós sentimos muita falta disso no começo, nós não tivemos ninguém conversando com a gente, ninguém instruindo a gente, né? Aprendemos muita coisa sozinho, tanto é que logo, as que casaram logo depois de mim, eu chamava em casa e falava assim, não, eu preciso conversar com elas, porque elas não podem ir para o casamento assim tão perdidas igual eu fui. Então, eu creio que isso é de extrema importância, né? E a gente discutir isso aqui numa sala de família, eu acho que é para a gente pensar enquanto pais,
nessa instrução para os nossos filhos, né? No meu caso, para as minhas filhas, instruí-las nesse sentido, para evitar algumas coisas que a gente teve por não ter esse conhecimento, por não ter tido essa conversa, nem dentro da família, nem dentro da igreja, quando a gente casou. Realmente, Lu, você está certinha. E é isso que eu falei. No ponto que nós estamos, né, nós viramos o quê? Instrutores. Porque, no caso meu e do Gilberto, o Gilberto era seminarista. A gente casou, assim, com a fé e a coragem, né? Eu falo assim, totalmente insana a ideia. Vamos casar? Vamos. A gente não tinha dinheiro para a lua de mel. E aí a gente foi ganhando um dinheirinho de presente. E aí falamos assim, não, vamos viajar, vamos. Aí, naquela época não tinha internet, não tinha nada, eu abri uma lista telefônica e começamos a telefonar nos hotéis. E o hotel que nos atendeu àquela hora da noite foi aquele, que o anúncio era desse tamanho, mas só era anúncio, né? Mas, então, a gente acabou indo parar naquele lugar. E depois saímos procurando na cidade, conseguimos trocar o hotel e foi tudo bem. Mas, realmente, porque, né, nós falamos assim, lua de mel para nós já foi, mas se a gente for analisar, né, as lições, elas servem para que a gente possa orientar e abençoar a vida de outras pessoas, com certeza, né? Realmente é muito importante isso. Um ponto, pastor, que o senhor não colocou aqui, pelo menos eu não ouvi, né, no geral aqui, nós estamos falando tudo isso remetendo à lua de mel, aquilo que é a lua de mel em si. Mas um ponto que eu penso que é importante, eu até converso com a Lu, eu falho nesse aspecto, em que pese que ela pegou o celular aqui enquanto a gente estava fazendo e já foi lá e já olhou o calendário, é que o quão é importante que nós, enquanto casados, né, nós estamos indo já para 16 anos, 17 anos de casado, é que a gente tenha essa lua de mel com frequência. E quando eu falo frequência, eu não estou falando no nosso dia a dia, mas a gente ter, exemplo do que o senhor colocou, isso aqui tem que ser 5 dias para que seja feita uma viagem. Existem as características, porque nem todos, são as fases. Eu sempre falo para a Lu, são as fases, com 2 filhas. Então, você tem a fase de você estar com as filhas, você tem a fase de você ter o tempo sozinho. Mas é fazer o que ela fez comigo aqui agora há pouco. Ó, vou pegar aqui, vai ser essa data aqui, nós vamos marcar e nós vamos. Porque nós precisamos fazer isso, nós precisamos, mesmo nós aqui, enquanto família, nós precisamos fortalecer isso, né? Não sei se na realidade das famílias ou na nossa realidade isso vai ser a cada 5 anos, a cada 1 ano, a cada 6 meses, cada um tem uma realidade, cada fase pede uma coisa, a nossa fase talvez nesse momento seja outra. Então, não tem, eu vou deixar as crianças e vou falar, eu tenho 2 filhas, a gente tem responsabilidades, mas temos que pensar nisso também, porque isso não se aplica somente àqueles que vão se casar, né? Ó, esse aqui é o modelo que a gente tem que adotar como uma lua de mel para aqueles que vão se casar. Não, isso serve para nós, isso serve para nós no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão, né? Ela pegou o celular aqui e falou assim, ó, vai ser aqui, estou marcando, vai ser essa data. E vocês já oram aí para esse marido me levar para viajar, hein? E depois a gente só... Tá bem, irmãos. Nosso tempo está bem avançado, mas eu não sei se alguém queria dar uma palavra aí. Pastor, Silvia pediu a palavra. O pastor Gilberto, cumprimentar o senhor, pastor, pela coragem e pelo conhecimento e a preocupação que o senhor teve em transmitir um assunto tão delicado, até para nós que somos crentes, que deveríamos conhecer melhor. Mas eu te mandar um grande abraço, te cumprimentar, que o senhor foi usado com coragem, com intrepidez e com conhecimento e com delicadeza de falar de um assunto tão importante para todos nós. Um grande abraço e meus parabéns, viu? A Silvia quer falar. A Silvia pediu para falar, pastor. Eu queria só falar, foi abordado a questão de que a gente deve instruir os nossos filhos. E eu concordo plenamente com isso. Tenho conversado com as minhas filhas, eu acho isso muito importante. Algumas irmãs têm dificuldade realmente de conversar com as suas filhas, né, de expor
toda a questão da necessidade de se preparar para o casamento, não só para a lua de mel, mas para o resto da vida, né? Porque a vida de casado tem algumas implicações. E eu conheci um livro que só tinha em inglês, e agora já tem a tradução dele em português. É esse aqui. Deixe-me Ser Mulher. É da Elizabeth Elliot. É muito bom esse livro para servir como base dessa conversa. Então, se os irmãos quiserem dar uma olhada nesse livro para poder oferecer para as mães de noivas, eu acho ele bem interessante. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigado, Silvia. Obrigado, doutor Gandolfo. Obrigado, Rogério. Obrigado. Oi. O que ia falar? Vamos orar? Pai Celestial, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos fez assim, e foi o Senhor quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Graças te damos, ó Deus, por esta bênção que o Senhor nos deu, que é a esposa, Senhor. E queremos, ó Deus, assim, honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor com o nosso relacionamento, Senhor, em todas as áreas. Que, ó Deus, nós estejamos sempre com os nossos olhos postos na Tua palavra, para que ela nos oriente, ó Deus, de forma saudável, santa e, ó Deus, abençoadora, para que nós possamos estar dia a dia construindo um relacionamento feliz e preparando-nos, ó Deus, também dia a dia para a caminhada, no caminho estreito para chegarmos ao lar celestial. Guarda-nos, ó Deus, no restante deste dia. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que pôde participar dessa sala. Rogamos que nos prepare, nos abençoe, ó Deus, logo mais no culto à noite também, mais uma vez. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.